Infelizmente eu tive um problema na internet em casa e não pude fazer aula pelo Zoom com vocês. Então eu vou gravar a aula do dia 10 de julho e vou disponibilizá-la. Na aula de hoje eu vou dar continuidade aos exercícios que eu tinha passado na lista e vou fazer mais alguns com vocês. Então, na aula do dia 8, ficou faltando alguns exercícios do 11 ao 16. Adição e subtração de árvores. As fórmulas de adição e subtração de árvores são 6. São 6 essas principais identidades que nós usamos para somar e subtrair árvores, envolvendo seno, cosseno e tangente. São elas: primeira, seno de A mais B. É seno de A vezes cosseno de B, mais seno B vezes cosseno de A. Seno de A menos B. Seno de A vezes cosseno de B, menos seno de B vezes cosseno de A. Terceira, cosseno de A mais B. Cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Cosseno de A menos B. Cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B. Tangente de A mais B e tangente de A menos B. Tangente de A mais B. Tangente de A mais tangente de B, sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Tangente de A menos B. Tangente de A menos tangente de B, sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Então, vamos usar uma das fórmulas de adição de árvores para fazer esse exercício 12. Quanto vale seno de 16? Bom, seno de dois ângulos, da subtração de dois ângulos é seno de x, cosseno de y, menos seno de y, cosseno de x. Para dar 13, eu posso usar, 15, eu posso usar 45 menos 30. Então, fica seno de 45 vezes cosseno de 30 menos seno de 30 vezes cosseno de 45. Eu vou substituir cada valor consultando aquela tabelinha que vocês já conhecem dos arcos notáveis e vou calcular. Então, fica raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Então, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Vamos ver agora um exercício sobre função. Qual o valor mínimo da função y igual a 3 mais 5 vezes seno de 2x? O valor mínimo da função seno ocorre quando o seno for menos 1. Então, o valor mínimo vai ser quando y for 3 mais 5, no lugar do seno, eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar 3 mais 5 vezes menos 1. E aí, eu vou calcular. Vai ficar 3 mais 5 vezes menos 1, menos 5. Então, vai ficar 3 menos 5, que dá menos 2. Então, repetindo, o valor mínimo ocorre quando a função tem o valor menos 1. E aí, eu estava conversando com vocês se eu pedisse o valor máximo. O valor máximo, ele ocorre quando o seno do ângulo alfa é igual a 1. Então, nesse caso, se eu pedisse o valor máximo, seria y igual 3 mais 5 vezes 1, que ficaria 8. Então, esse seria o valor máximo se eu tivesse pedido. Bom, vamos ver o 14. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, os produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de uma produção, de preço e consumo. Resumidamente, existem épocas do ano em que os preços são elevados e tem horas que eles são escassos, né? Se eles são elevados, hora abundante,
com preços baixos, significa que a sua safra é máxima. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais de quilograma de um certo produto pode ser descrito pela essa função, onde x representa o mês do ano. X igual a 1 é janeiro, x igual a 2 é fevereiro, x igual a 12 é dezembro. Então, pede a produção máxima. Então, olha só, vamos ver o que o problema está falando. Que o preço baixo na produção máxima, né? E aqui dá o preço. Então, o preço é o mais baixo quando a produção é máxima. E está perguntando quando a produção é máxima. A produção é máxima quando o preço é o mais baixo, né? Lembrando que a função trigonométrica cosseno de um ângulo, ela vai variar de 1 a menos 1, né? E aqui está sendo dado o preço. Então, eu estou procurando o preço mais baixo para a produção máxima. Ou seja, eu quero que o cosseno seja o mínimo. Então, vamos ver como é que vai ficar essa solução. A produção máxima ocorre quando o preço é o mais baixo. Além disso, sabemos que o cosseno de um ângulo varia entre menos 1 e 1. Então, eu tenho que fazer o cosseno ser igual a menos 1. Por quê? Porque eu quero a produção máxima para ter o preço mínimo. Então, cosseno vai ser igual a menos 1. Quando que o cosseno de um ângulo é igual a menos 1? Cosseno de um ângulo é igual a menos 1 se esse ângulo for 180 graus, ou π, ou todos os outros côngruos a ele, né? K vezes 2π. Vai ser o ângulo π mais todos os outros côngruos a ele. Então, eu coloquei aqui na minha equação. Então, o ângulo tem que ser igual a π. Como é que eu resolvo essa equação onde a incógnita é x? Se tem 6 aqui dividindo, eu vou passar o 6 para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar π vezes x menos π igual a 6 vezes π, 6π. Agora, eu tenho menos π, vou passar para o outro lado, mais π. Então, π vezes x igual a 6π mais π. 6π mais π, 7π. Repara que eu tenho π de um lado e π do outro lado da equação. Então, eu posso, cancelar. Então, x igual a 7. Qual é o mês que representa x igual a 7? Julho. É o mês que a gente está. Então, a resposta, letra D. Dada a função menos 5 vezes cosseno de x, determine o período e o conjunto imagem. O período é dado pela expressão P igual a 2π sobre C. Nesse caso aqui, C é igual a 1, que seria o número que estaria aqui na frente do x. Então, não tem número nenhum, tanto que é 1. Então, o período vai ser dado por 2π sobre 1, que é 2π. Então, está feito aqui o período da sua função. Como é que eu vou saber a imagem? Eu sei que cosseno de x sempre varia entre menos 1 e 1. Aqui o cosseno está sendo multiplicado por menos 5. Então, eu vou multiplicar todo mundo por menos 5, para ficar, aqui igual a função. Então, vai ficar variando entre 5 e menos 5, ou seja, entre menos 5 e 5. Então, o conjunto imagem são todos os números entre menos 5 e 5. Exercício 16. Dada a função seno de menos 3x,
Determine o período e o conjunto imagem. Nesse caso aqui eu tenho que descobrir quem é C, ó. C é menos 3, é o valor que está aqui na frente. Então, nesse caso, C é menos 3. Então, o período vai ser 2π sobre módulo de menos 3. 2π sobre 3, porque o módulo eu tiro só o sinal. E o conjunto imagem? Eu estou multiplicando algum número aqui? Não. Então, ele vai continuar sendo o mesmo conjunto imagem, que varia entre menos 1 e 1, tá? Bem, como eu vi que vocês tinham algumas dúvidas ainda sobre esse tipo de exercício, eu decidi fazer mais alguns para que vocês não tenham dúvida na hora da prova. Então, vamos ver mais um exercício de calcular o seno e o cosseno usando o ciclo trigonométrico. Então, obtenha a medida do seno e cosseno do ângulo de 120. 120, ele é um ângulo do segundo quadrante. E ele tem como primeira determinação o 60. Por quê? Porque ele é 180 graus menos 60. Então, ele está aqui, ó, no meu segundo quadrante. Ele vai ter o valor do seno positivo, e vai ter o valor do cosseno negativo. Então, ele vai ter o valor do seno, o mesmo valor que o seno de 60, positivo. Então, o seno de 120 vai ser igual ao seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 120 vai ser menos o cosseno de 60, que é menos 1/2. Tá? Aqui é o sinal de menos. Tem o sinal de menos. Menos 1/2. Então, no segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno... Vamos ver mais um exercício desses. Obtenha a medida do seno e cosseno do ângulo de 210. Então, 210 é um ângulo do terceiro quadrante. Ele é 180 mais 30. 180 mais 30. No terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Então, ele vai ter o mesmo valor numérico que o seno e o cosseno de 30, só mudando o sinal. Então, o seno de 210 é menos o seno de 30, que é menos 1/2. Cosseno de 210 é menos o cosseno de 30, que é menos raiz de 3 sobre 2. Agora, um exercício usando a relação fundamental, né? Se seno de um ângulo é menos 12 sobre 13, com x sendo um ângulo do terceiro quadrante, então x está aqui, ó, um ângulo do terceiro quadrante. Tanto seno quanto cosseno são negativos. Determine o valor de cosseno de x. A gente vai usar a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Se eu quero saber o valor do cosseno vai ser 1 menos, porque já passou isso para o outro lado, ó. Cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x. Então, cosseno ao quadrado, cosseno de x, vai ser a raiz de 1 menos seno ao quadrado de x. Agora, vamos ver aqui. No lugar de seno ao quadrado de x, eu vou colocar o que o problema dá. Menos 12 sobre 13. Menos 12 sobre 13, o número negativo elevado a uma potência par dá positivo. Mas eu tenho menos aqui, então vai ficar menos. Então, 1 menos 144 sobre 169. Vou fazer 169 vezes 1 menos 144. Dá 25 sobre 169. Então, o cosseno é a raiz de 25 sobre 69, que dá mais ou menos
5/13. Como aqui no meu terceiro quadrante todo mundo é negativo, eu vou ficar com o valor negativo. Então, o cosseno é menos 5/13. Vamos a mais um desses exercícios. Agora eu dou o valor do cosseno, digo que ele está entre 0 e π/2, ou seja, ele está aqui ó, no primeiro quadrante, que é 0, π/2, π, 2 π/3. Então, ele é um ângulo do primeiro quadrante, então tanto seno quanto cosseno são positivos. Então, vamos ver aqui, ó, usando a relação fundamental. Seno de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se eu tenho o valor do cosseno, eu vou passar ele para o outro lado e vou substituir. Aqui já fez tudo direto. Eu vou fazer o passo a passo aqui. Então, seno de x vai ser 1 menos 1/4 ao quadrado. Por isso que ficou 1/16. Então, 1 menos 1/16. 16 vezes 1, 16. 16 menos 1, 15. Então, seno vai ser a raiz de 15/16. A raiz de 15 não tem como eu fatorar para tirar da raiz. Então, permanece a raiz de 15. Mais a raiz de 16 é 4. Como o seno é positivo, eu vou permanecer aqui com o meu resultado positivo. Então, o seno do ângulo vai ser mais raiz de 15/4. E aí eu termino a gravação revisando com vocês qual é a matéria da prova, né? Toda a parte de trigonometria, ângulos notáveis, ciclo trigonométrico, relação fundamental, as relações inversas, adição, subtração de arcos, inclusive arcos duplos e função seno e cosseno, tá? Estou à disposição para tirar dúvida de vocês na plataforma. Podem mandar mensagem caso tenham alguma dúvida da resolução desses exercícios. Um abraço, estudem, fiquem com Deus. A nossa prova será pelo Google Forms, vai ser postada no dia 17.